Aleluia. Engrandecido seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos entrar no comentário aqui. Deixa eu só conferir aqui se o áudio está indo bem aí para vocês. Tá tudo bem, né? Tá chegando bem o áudio. Isso é importante para não ter interferência, né? Você que pode, abra a sua Bíblia. Você que pode, abra a sua Bíblia em Provérbios. Abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 4. Provérbios, capítulo de número 4. Essa é uma das passagens bíblicas do livro de Provérbios, que, ao meu ver, é um dos conselhos mais fascinantes que Salomão deixou, claro, inspirado por Deus, para todos aqueles que meditam na palavra do Senhor. Obrigado a todos aí que estão dizendo que o sinal está ótimo. Obrigado. Provérbios, capítulo de número 4, eu quero meditar com você a partir do verso de número 23, ou só o verso 23, que diz da seguinte forma, Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Somente esse verso para nós meditarmos aqui a respeito de como devemos reagir diante de provocações. Você já parou para avaliar, dentro do que eu estou comentando, qual atitude deve ser tomada diante de provocações? Qual atitude devemos tomar diante de afrontas? Qual comportamento devo você, devemos nós ter diante de pessoas que vêm contra nós exatamente para nos afrontar, para nos desafiar, para, como diz a gíria popular, para tentar medir a nossa febre, como diz o ditado. Como reagir diante dessas situações? Como devemos nos comportar diante disso? Olha aí, algumas pessoas estão chegando, achou por acaso a live. Ou seja, compartilha aí, gente. Se você não compartilhou, deixa o like, porque as pessoas não estão sendo notificadas. E é aí que nós precisamos da sua ajuda. Como nós devemos agir diante de provocações? Se na família existem provocações, na escola onde, quem sabe, você estuda, você que é um jovem, independente da sua idade, existem provocações. No trabalho tem provocações. Você, no seio da família, tem provocações. Na vizinhança, se você começar a observar, quem sabe, tem vizinhos que te provocam, né? Aonde você vai? No trânsito, tem pessoas que te provocam. Como lidar com provocações? Como reagir diante de uma provocação? Eu quero iniciar dizendo algo para você. Como reagir diante de uma provocação? Não reaja. Diante de provocações, nós não podemos reagir. Ué, pastor, não entendi. Diante de uma provocação, nós não podemos reagir. Eu vou passar para você aqui alguns comportamentos, tá? E gostaria que você, se possível, anotasse isso que eu vou te falar aqui agora. Isso aqui é muito importante para a sua vida, para a minha, para a nossa vida. Anote, se você puder, esse detalhe que eu vou te falar. Se existe uma coisa nesta vida, uma coisa que eu e você temos o controle. Se existe algo que eu e você temos o controle nesta vida, se chama nosso comportamento. A única coisa que nós temos controle nessa vida é do nosso comportamento. Nós não temos controle sobre a natureza, não temos controle sobre o vento, não temos controle sobre a estação climática, não temos controle sobre a nossa própria existência aqui na Terra, mas do nosso comportamento nós temos o controle. E é importante você marcar esse detalhe, porque no final você vai entender como que a questão de comportamento pertence a cada um de nós.
Pastor, como que eu posso vencer as provocações? Preste atenção no que eu vou dizer para você aqui e, se possível, anote o que eu vou te falar. Eu vou te passar 4 detalhezinhos importantíssimos para você vencer as provocações. Primeiro detalhe, marque isso daqui. Primeiro, como que eu posso vencer as provocações? Eu venço as provocações quando eu passo a controlar os meus pensamentos. Não entendi, pastor. Toda provocação começa através dos nossos pensamentos. Satanás usa pessoas e situações para tentar entrar na nossa mente e bagunçar os nossos pensamentos. O maligno, ele trabalha em cima desta tática, desta arma. Que arma? Tentar bagunçar os nossos pensamentos. Então, a primeira investida que ele vai fazer, anote isso daí. O maligno tenta controlar a provocação. Se você quer vencer a provocação, você precisa controlar os pensamentos. Toda provocação é em cima do seu pensamento. A pessoa que te provoca, ela vai tentar entrar na tua mente. A pessoa que te provoca, ela vai tentar entrar na sua cabeça, tentar entrar nos seus pensamentos. Por quê? Porque é o princípio do desequilíbrio. É o princípio do descontrole. É o princípio, sabe, de todo fracasso do ser humano, é ele ser descontrolado na mente. Uma pessoa descontrolada na mente, ela é capaz de fazer qualquer loucura. Então, se você quer vencer as provocações, se você quer superar as provocações, se você quer, sabe, passar por cima de toda a provocação que vem contra você, você precisa desenvolver o controle dos seus pensamentos. Pastor, como que eu vou controlar os meus pensamentos? Eu vou te dizer aqui, vou te passar isso daqui. Como que você pode fazer para controlar os seus pensamentos? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, a Bíblia Sagrada diz assim, o conselho de Deus, orai sem cessar. Como que eu posso orar sem cessar? Se eu tenho que trabalhar, se eu preciso dirigir, se eu preciso ir, se eu preciso conversar com as pessoas, como que eu vou orar sem cessar? Eu já expliquei uma vez para vocês e volto a repetir. Oração não é fala. Oração não é simplesmente dobrar os joelhos e falar com Deus. Oração não é eu juntar as minhas mãos, fechar os olhos e falar com o Criador. Não. Oração é pensamento. Quando eu falo com Deus em pensamento, eu estou orando. Por isso que Provérbios, que 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Ou seja, ande com a sua mente ocupada com um diálogo com Deus. Então, se eu ando com a minha mente sempre dialogando com Deus, se eu estou com os meus pensamentos conectados em Deus, em todo instante eu estou conectado em Deus, falando com Ele em pensamento, toda provocação que vier para tentar entrar em minha mente é rebatida. Ela não terá acesso, porque a minha mente está preenchida pela oração, pelo diálogo com Deus em pensamento. Para minha mente ser dominada pela provocação, para os meus pensamentos ser dominado pela provocação, eu tenho que estar com a mente vazia. Para minha mente ser controlada por algum provocador que vem de fora, eu tenho que estar com a minha mente vazia, com a minha mente vulnerável. E aí, então, esses pensamentos, essas setas do mal, que quem sabe o maligno vai usar pessoas ou situações para tentar me descontrolar, automaticamente vai conseguir. Por quê? Porque eu estou com a mente desocupada. Agora, se eu ocupo a minha mente com oração, eu estou aqui sempre em espírito de oração, eu estou no trânsito, mas eu estou ali pensando, né, fixado em Deus. Embora eu estou pensando nos problemas que eu tenho para resolver, mas eu estou pensando nos problemas que eu tenho para resolver, conectando eles em Deus. Senhor, eu tenho uma conta para pagar, meu Pai, eu estou indo ali pagar essa conta. Me ajuda, me dá direção. Me controla para que eu não venha me endividar. Me controla para que eu venha estar na tua presença. Isso quando eu estou indo pagar uma dívida. Eu estou indo resolver um problema familiar. Senhor,
me dá direção para nesse momento que eu chegar lá para resolver o problema, eu posso ser uma bênção na tua presença, eu posso me controlar, eu posso saber entrar e sair diante dessa situação. Então, quando eu ando com a minha mente ocupada diante de Deus, perante tudo que está acontecendo, então as provocações, quando vêm, não têm acesso à minha mente. Até porque tudo que vier contra a minha vida está sob o meu controle. Por quê? Porque automaticamente a minha mente está ligada em Deus e esses maus pensamentos, essas setas malignas que vêm através da provocação, não terá domínio sobre minha vida. A grande jogada, a grande sacada de Satanás é pegar as pessoas desprevenidas. Pessoas que se perdem diante das provocações, se perdem porque simplesmente andam distraídos, despercebidos. E aí o maligno vem, usa uma pessoa, aquele pensamento entra na mente e aí começa a vir o descontrole. Então, o primeiro detalhe para mim vencer uma afronta, eu preciso controlar os meus pensamentos. E a única maneira que eu tenho para controlar meus pensamentos é orando sem cessar, como a Bíblia Sagrada manda nós fazermos isso. Se eu querer passar um dia sem orar, né, sem ficar orando sem cessar, não chega até meio-dia, eu vou me perder. Por quê? Porque eu recebo provocações o dia todo. Eu recebo provocações através de mensagens que pessoas me mandam, sabe? Eu recebo provocações a respeito de pessoas que escrevem, né, porque eu acompanho, estou acompanhando tudo que acontece no canal. Eu vou dar uma olhada, eu vejo que tem pessoas ali que escrevem coisas que é para me provocar. Que é para me provocar, para tentar me desequilibrar, para ver se eu vou dar uma resposta, né? Uma resposta que deixa um precedente para essa pessoa, né, arrumar um direito de falar de mim ou algo semelhante. Então, a provocação acontece constantemente. Eu saio no trânsito, tem provocações. Aonde eu vou, tem provocações. E como que eu supero isso no decorrer do dia? E chego num horário como esse e tenho uma palavra de Deus para te passar? Porque durante o dia todo eu estou orando em pensamento. O tempo todo estou orando em pensamento. O tempo todo eu estou orando e falando com Deus em pensamento. Pelo contrário, não tem condições de chegar no final de um dia lúcido para te trazer uma mensagem e uma pregação da parte de Deus. Não vai ter condições. Por quê? Porque as provocações são muitas. São muitas. Então, o segredo está em você estar com a sua mente, com os seus pensamentos, orando sem cessar, sempre orando. Aí vem alguém te provocar em pensamento. Você não responde, não fala nada, você só olha e diz, está repreendido, Satanás. Eu sei onde é que você quer chegar. Eu estou vendo todo o teu movimento, eu estou entendendo aonde você quer chegar. Eu estou falando com Deus em oração e eu estou vendo aonde você quer chegar. Tu está repreendido, tu está derrotado em nome de Jesus. Tudo isso é em pensamento. Agora, se nós não estamos com o pensamento ligado em Deus, então qualquer provocação nós vamos querer revidar. Qualquer provocação nós vamos querer dar essa... Não, isso eu não aceito. Eu estou no meu direito e no meu direito eu brigo até o fim. E aí a pessoa se arrebenta. Porque muitos não conseguem compreender que mais vale ter paz do que ter razão. Escuta isso daqui. Mais vale ter paz do que ter razão. Existe circunstância que aquela pessoa que está te provocando sabe que você tem razão e ela quer, não é roubar a tua razão, ela quer roubar a tua paz. E aí você diz, não, eu tenho razão e quando eu tenho razão eu vou até a morte. Vai até a morte, mas vai perturbado, vai atribulado, angustiado, cheio de agonia, cheio de raiva, de ódio, cheio de vontade de pegar a pessoa pelo pescoço. Por quê? Porque está agindo dentro do seu direito de razão. A Bíblia nos ensina que nós não temos que lutar pela nossa razão, nós temos que lutar pela nossa paz. Por quê? Porque o inferno está cheio de pessoas com a razão. Está lotado de gente com razão no inferno. Não, eu tenho razão. E foi para cima, tomou um tiro e morreu. Agora, não existe ninguém no inferno cheio de paz. Por quê? Porque a paz é para aqueles que hão de herdar a vida eterna. Então, entre a razão e a paz, fique com a paz. E para nós alcançarmos essa paz, nós precisamos buscar, estar ligado em Deus com a nossa mente, ligado em Deus em pensamento, para que as provocações não venham nos derrotar diante de Deus e diante dos homens. Olha outro detalhe, você marcou aí, conseguiu anotar? Conseguiu anotar? Então, primeiro detalhe para você vencer as provocações, controle o seu
pensamento. Controle os seus pensamentos. Você está entendendo? Controle os seus pensamentos. Segundo, pastor, o que eu preciso fazer? Marque aí, entrega aí, escreve aí. O que você precisa? O que nós precisamos controlar? As nossas emoções. Pastor, o quê? Controlar as nossas emoções. Você quer vencer provocações? Controle as suas emoções. Como controlar as nossas emoções? Como que eu posso controlar as minhas emoções? Se eu sou uma pessoa explosiva, como que eu posso controlar as minhas emoções? Se dependendo do tipo de emoção que eu sinto, eu fico, sabe, descontrolado, que me dá uma tremedeira, me dá um trem terrível que eu não sei o que fazer da minha vida. Como controlar as minhas emoções? Escuta o que eu vou falar para você. A Bíblia Sagrada diz, e mostra que nós somos uma tricotomia, espírito, alma e corpo, né? Essa é a tricotomia humana, espírito, alma e corpo. O espírito é o lado racional, o lado razão, o lado pensante. O lado emotivo está ligado à nossa alma, que nos leva a chorar, nos leva a se emocionar, nos leva a ficar com raiva, nos leva a todos os comportamentos e essa explosão de coisas que acontecem dentro do nosso lado emocional. E o nosso lado físico, que é o nosso lado do corpo, que é o servo da alma e do espírito. Como que eu posso controlar as minhas emoções? Dentro de mim e de você, existe uma guerra entre razão e emoção. Dentro de nós, razão e emoção. O que a razão diz para mim? A razão diz para mim que depois da segunda vem a terça, depois da terça vem a quarta, depois da quarta vem a quinta, depois da quinta vem a sexta, depois da sexta vem o sábado, depois do sábado vem o domingo. A razão me diz assim. E ao mesmo tempo a razão diz, você tem que resolver um problema segunda, um problema terça, um problema quarta, e todos os dias da semana você terá problemas para resolver. Isso a minha razão diz. E a minha emoção? O que a minha emoção diz? A minha emoção, eu estou aqui vivendo um exemplo. Na quarta, a minha emoção diz para mim assim, ó. Sabe aquele problema que tem lá na segunda-feira, que é mais importante do que o problema de quinta, mais importante do que o problema de sexta, mais importante do que o de sábado, do que o de domingo, do que o de segunda? Você precisa resolver aquele problema da terça. E aí, a minha emoção começa a me jogar, querer me transferir de quarta-feira já para outra terça-feira. E aí eu começo a me entregar aos conflitos. Meu Deus, o que eu vou fazer? Terça-feira tem tal problema para resolver. Mas espera aí, antes de terça tem a quinta. Antes de terça tem a sexta. Antes de terça tem o sábado. Então, qual que é a luta do nosso lado emotivo? O nosso lado emotivo quer nos jogar em ansiedade. O nosso lado emotivo quer nos jogar em situações que nós nem estamos vivendo ainda. O nosso lado emotivo quer nos colocar em situação que nós venhamos a sofrer por antecedência. O problema está lá na frente, mas o nosso lado emotivo quer fazer nós começar a sofrer aqui agora. Nós temos um problema para resolver lá no mês de outubro, que é uma audiência diante de um tribunal, uma causa trabalhista, lá no dia 20 de outubro, um exemplo. 20 de outubro é a audiência. O nosso lado emotivo quer nos lançar para o sofrimento de 20 de outubro, quando na realidade tem muitos dias para chegar até lá. Então, como que eu posso vencer e controlar essas minhas emoções? Existe um método para você controlar suas emoções. Que talvez você possa achar que eu estou... Pastor, mas eu não acredito nisso. Creia no que eu estou te falando. Existe um método para você controlar as suas emoções. Como que você vai controlar as suas emoções? Você vai começar controlando algo que não está ligado tanto às emoções, mas que no fundo está ligado também. Que é o quê? Você vai começar a controlar primeiro a sua fome e a sua sede. Quando eu consigo controlar a minha fome e a minha sede, eu consigo controlar qualquer desafio que está em mim. Eu não conseguirei controlar nenhum tipo de problema que está em mim sem primeiro controlar a minha fome e a minha sede.
E como que eu consigo disciplinar a minha fome e a minha sede? Alguém poderia me dizer aqui? Eu sei que tem gente que sabe, quero ver você escrever. Como que eu disciplino a minha fome e a minha sede? De que maneira que eu consigo controlar esses dois problemas que está impregnado em mim? Como controlar a minha fome e a minha sede? Pastor, mas o que tem a ver fome e sede? Tem tudo a ver. Quando eu consigo controlar a minha fome e a minha sede, eu consigo controlar qualquer tipo de sentimento que está dentro de mim. Qualquer tipo de emoção, qualquer coisa que está agindo dentro de mim. Como que eu consigo? Olha só, já começou a aparecer. É por isso que eu amo vocês. Vocês são the best people. Um povo, o melhor. Como, pastor? Jejuando. Jejum. O jejum é a arma para mim controlar a minha fome e controlar a minha sede. Escute só. Quando eu jejuo, eu estou disciplinando a minha fome e disciplinando a minha sede. Quando eu passo a disciplinar a minha fome e a minha sede, então, todos os problemas que envolvem a minha vida, eu consigo controlar. Porque não tem nada mais desconcertante para um ser humano do que a fome e a sede. E o jejum vem para trazer o equilíbrio no tocante a esse assunto. E quando eu consigo controlar a fome, consigo controlar a sede, então eu consigo controlar minhas emoções. Eu consigo controlar minhas ansiedades. Eu consigo controlar os meus descontroles emocionais. Os meus descontroles emocionais estão nos meus descontroles no comer e no beber. Você conhece uma pessoa que é descontrolada no emocional? Conheço, pastor. Pode ter certeza que essa pessoa não jejua perante Deus. Por quê? Porque o jejum é a arma que traz o controle e a disciplina para todo, principalmente para o comer e para o beber. E logo por conseguinte, para todas as áreas da nossa vida. Aquela pessoa agitada, aquela pessoa irada, aquela pessoa descontrolada. Pode ter certeza que essa pessoa não jejua. O jejum é o controle da fome e da sede. E logo por conseguinte, traz o equilíbrio para tudo que diz respeito ao nosso homem interior, à mulher interior. O jejum traz o controle da fome e da sede e logo por conseguinte a disciplina e o equilíbrio para todo o nosso homem e mulher interior. Sem jejum, nós não conseguimos controlar as nossas emoções. Não tem controle para as emoções. A base, pastor, e se eu fizer terapia, isso e aquilo, amém, tudo bem, mas eu vou te dizer bem a real. Você vai gastar muito dinheiro e não vai funcionar. Pastor, e se eu sentar, se eu meditar, e se eu fazer isso, fazer aquilo, meu amigo, não vai funcionar. Eu estou te passando aquilo que o autor do corpo humano, o autor da alma, o autor do espírito, deixou registrado na sua palavra. A primeira arma que eu te passei, que é para você controlar os pensamentos, é uma arma que Jesus passou. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Oração para controlar os pensamentos. Para controlar as emoções, o que precisa fazer? Jejum. Jejum. Porque quando você consegue controlar o seu homem interior, a sua mulher interior, você vai controlar tudo que vier contra você. E provocações vêm para tentar atingir o nosso lado emocional. Escuta o que eu vou te falar aqui, ó. Preste atenção nisso. Eu gostaria até, inclusive, que muitos que estão aqui escrevessem na linha do tempo se isso já aconteceu contigo. Quando tem uma pessoa manipuladora, escute, um manipulador, uma pessoa tóxica, manipuladora, essas pessoas trabalham em cima do seu lado emocional. Essas pessoas tentam mexer com o seu lado emotivo. Essas pessoas, elas tentam mexer com o seu lado emocional. As palavras, os gestos, o jeito de agir, as chantagens, e tudo isso que vem em cima do seu emocional. E aí, muitos, por não estar no jejum, não conseguem vencer ou dizer não, ou superar, ou suportar a provocação. A pessoa começa a se provocar, eu sei disso, você está me fazendo sofrer, você está me fazendo chorar, você é isso, você é aquilo, isso é aquilo, e vai indo, mexendo com o seu emocional.
E aí, se você não tem esse equilíbrio em jejum, você se cede diante disso. Tudo que você está fazendo, um dia você vai chorar muito, um dia você vai se arrepender muito por tudo que você está fazendo comigo, por tudo que você deixou de fazer, e vai indo com aquela conversa que você sabe como que funciona o lado do manipulador, o lado de uma pessoa tóxica, provocante, e vai indo, e vai mexendo com o seu lado emotivo. Quando pensa que não, você olha e você diz, sabe de uma coisa? Eu estou errada mesmo, eu estou errado. E aí você se cede. Mas por que se cede? Porque o lado emotivo não está trabalhado, não está disciplinado dentro desse detalhe que eu estou te falando, que é o jejum. Quantas pessoas que na vida sentimental é manipulada? Manipulada por quê? Porque o manipulador trabalha em cima das emoções. Quantas pessoas que no trabalho ela é manipulado. Por quê? Porque tem um chefe, tem um patrão, tem alguém que é um manipulador e vai em cima das emoções dele e dela. Isso e aquilo. E em cima dessas manipulações vai se aproveitando da pessoa e passando ele e ela para trás. Você quer vencer provocações? Quer vencer no sentido de você superar essa provocação? Trabalha o teu lado emocional. Todo provocador gosta de medir o nível do teu lado emocional como é que está. E aí vai trabalhando, vai te manipulando. E se você não tem um preparo, uma estrutura no jejum, você cede e aí já era. Já era. A pessoa vai mexendo nas tuas fraquezas, vai mexendo nas tuas bases, e vai indo, e vai indo. Simula choro, simula que está sofrendo. Simula que se você não fizer nada, é capaz até de se matar, é capaz de fazer uma loucura, isso e aquilo, e você vai cedendo. Por quê? Porque o lado emocional não está preparado no jejum. Você quer vencer, quer que o teu lado emocional fique forte, quer que o seu lado emocional se torne equilibrado, entre no jejum. Sabe? Eu começo a observar que tem pessoas que o lado emocional dele e dela está totalmente fragilizado. Pessoas que choram por qualquer coisa. Pessoas que estão chorando diante de qualquer situação, qualquer coisa. Meu amigo, trabalha esse lado emocional. Porque o diabo, através dos provocadores e dos manipuladores, gosta de encontrar pessoas que estão com o emocional abalado e fragilizado. Nós precisamos trabalhar esse lado em nossa vida. E o que fortalece o nosso lado emocional é o jejum. Quando nós jejuamos, o nosso lado emocional começa a perder, sabe? Aquela fragilidade começa a ficar mais forte. Quando nós estamos em jejum na presença de Deus, esse nosso lado, sabe, emotivo, como diz, coração de manteiga, isso e aquilo, começa a acabar na nossa vida e nós começamos a se tornar pessoas mais lúcidas. Pessoas mais, sabe, mais racional na presença de Deus. E automaticamente, diante dessa situação, nós passamos a vencer todas as provocações. Não tem como vencer uma provocação com o lado emocional desestruturado. Não tem como. Você quer vencer provocação? Teu lado emocional tem que estar estruturado. Precisa, se faz necessário, seu lado emocional estar estruturado. O que mais, pastor? Só vou te passar mais 2 detalhezinhos rapidamente. Entenda que é uma escala. Eu citei por primeiro. Qual é o primeiro? Eu preciso controlar meus pensamentos. Uma vez que os meus pensamentos não estão controlados, então a provocação vai atingir o meu lado emocional. Emocional. Se o meu lado emocional também não está controlado, então essa provocação passa para a terceira esfera, que é o lado dos sentimentos. Como assim, pastor? O lado dos sentimentos. Começa pensamento, emoção, que é aquela coisa do momento. A partir do instante que passa pelo filtro da emoção e não foi controlado, aí vai para o lado do sentimento, aí gera um sentimento dentro da pessoa. O que é sentimento? Sentimento é o último passo antes da materialização de um comportamento. Todo comportamento, para ele se materializar, precisa de ter um sentimento. Ninguém faz nada sem sentimento. Mas para chegar ao sentimento, passou pelas emoções. E para chegar nas emoções, passou pelo pensamento. Então começa, pensamento, desce, conforme nós lemos, guarda o coração. Do pensamento, vem para o coração, que é gerado o sentimento. Grande pastor Gisley, Ministério Graça Fiel, um abraço. Obrigado por tudo, viu? Tamo junto.
Você está conseguindo entender? Começa no pensamento, desce para as emoções, das emoções automaticamente gera um sentimento. E aí, pastor? E aí só Deus para ter misericórdia. Aí só Deus para ter misericórdia. Por quê? Porque o sentimento é o último passo antes da materialização de um comportamento. Quando o sentimento toma conta de mim, alguma coisa eu vou fazer. E aí, pastor, como vencer estes sentimentos? Escuta o que eu vou dizer para você aqui, sendo bem claro, bem claro. Você precisa controlar o seu pensamento e as suas emoções, que foram os dois primeiros que eu citei. Porque se gerar sentimento dentro de você, daí só a misericórdia de Deus. Tem pessoas que muitas das vezes ela permite o pensamento ser germinado na sua mente e ela não combate com oração. Esse pensamento desce para o coração, conforme diz a Bíblia, que é a alma, a sede dos sentimentos, e ali é gerada uma emoção, porque a emoção é uma explosão, é um fogo que está dentro da pessoa. Essa emoção vai sendo, não é combatida, e aí se transforma em um sentimento permanente, e esse sentimento permanente é o último passo antes da materialização de uma atitude descontrolada. Todo mundo que cai em pecado contra Deus, primeiro começou com pensamento, depois se transformou em uma emoção, que é aquela euforia, dessa emoção virou um sentimento permanente, e esse sentimento permanente foi o combustível para levar a pessoa a praticar aquela atitude desordenada e descontrolada. Então, o que eu tenho que fazer se eu quero vencer as provocações? Eu preciso vencer as provocações na área dos pensamentos e das emoções. Porque depois que passou de emoção, dificilmente você vai conseguir controlar esse sentimento que gera comportamento. Tá bom, pastor, mas mesmo assim, mesmo depois que passou das emoções e gerou um sentimento, não há alternativa, só se você se apegar muito a Deus em oração, em jejum, e em busca, e em súplica, para não se materializar. Porque, na realidade, depois que gera sentimento, já era. Como diz a Joselita de Souza, aí criou raiz, aí já era. Então, você precisa controlar as provocações enquanto está na mente, enquanto está trabalhando em cima das tuas emoções. E o provocador é assim. O provocador sempre vem tentando entrar na sua mente, mexendo com tuas emoções. Mente e emoções. Mente e emoções. Se você não superou nessas duas áreas, vai ser gerado um sentimento dentro de você e o próximo passo é a materialização de uma atitude. Você está entendendo? Conseguiu compreender? Eu recebi uma pergunta. Hoje não é live de pergunta e resposta, né? Hoje não é live de perguntas e respostas, mas eu recebi a pergunta: pastor, eu não sou evangélico, eu não sou crente, eu posso jejuar? O jejum é livre para todo ser humano que acredita em Deus, independente da sua situação de vida. Olha o que o pastor Gisley disse aí, ó. Tudo entra pelos olhos, a cobiça, gera o desejo, vontade e sentimento. Exatamente. Tudo começa pelos olhos, pelos ouvidos, né? Os olhos e os ouvidos, as duas portas de entrada, né? E daí, dessas duas entradas, se nós não combatermos o pensamento com oração, que é 1 Tessalonicenses 5,17, se nós não combatermos essa emoção com o jejum, então vai ser gerado dentro de nós, vai ser concebido dentro de nós, né? A concupiscência, que é o sentimento ardente em colocar em prática aquilo que passou pela mente e pelos sentimentos. E aí, meu amigo, depois que virou sentimento, só o Espírito de Deus para ter misericórdia. Davi foi assim. Davi foi provocado por Betseba. Ele não combateu aquela provocação que estava na mente, ela se transformou em emoção. Aquela explosão de emoção não foi combatido, se transformou em sentimento. E aí o que ele fez? Manda matar Urias e traz essa mulher aqui para mim. Pronto. Depois do sentimento, foi o próximo passo para o fracasso. Então nós temos que tomar muito cuidado com pensamentos e emoções, se nós queremos vencer as provocações que vêm contra a nossa vida.
Provocado, todos nós somos. Tentado, todos nós somos. Investidas do maligno, todos nós vamos enfrentar. Mas o segredo para nós vencermos tudo isso é controlando o pensamento e emoção. Se não controlar pensamento e emoção, já era. Já era. Ah, pastor, mas eu estou no evangelho, quem me controla é o Espírito Santo. Escuta o que eu vou dizer para você. O Espírito Santo, ele está trabalhando dentro de nós, dentro de cada um de nós, mas ele não vai quebrar os princípios de Deus, que é a lei do livre-arbítrio em nossa vida. Por mais que o Espírito Santo habita em mim, ele não vai me segurar pelo pescoço se eu me ceder a um sentimento. Ele não vai me segurar pela garganta se eu me entregar a um sentimento. E para mim não me entregar a uns sentimentos, eu preciso cuidar dos meus pensamentos e das minhas emoções. Pensamentos e emoções é a base para nós termos uma vida disciplinada na presença de Deus. Você consegue entender? Depois que desce para o coração, o Senhor tira sim, mas a luta é grande, tem que querer muito. É o que eu estou dizendo. Depois que é gerado um sentimento, só Deus para ter misericórdia. Só Deus para ter piedade. Eu não conheço, tá? Eu não conheço. Eu peço até para vocês que estão escrevendo aí, me ajudar na Bíblia Sagrada, uma pessoa que a provocação desceu até o seu coração e ele conseguiu se escapar. Se vocês conhecem ou lembrar de alguém na Bíblia que isso aconteceu, escreva o nome desse personagem. Escreva o nome desse personagem ou desta personagem. Obrigado, pastor Gisley, e a todos que estão nos parabenizando aí pelos 100 mil inscritos. Na realidade, esse feito aí é um feito de todos que aqui estão, que sem vocês jamais nós chegaríamos a essa quantidade de pessoas, né? Você consegue entender? Eu gostaria que alguém me ajudasse escrevendo se de alguém na Bíblia que o mal tentou a mente, passou da mente, desceu para o coração, virou o sentimento e do sentimento a pessoa se escapou. Se tiver, coloca na Bíblia, na linha do tempo aí o nome desse personagem bíblico, porque todos que eu vi na Bíblia não conseguiu. Eva não conseguiu. Satanás começou na mente, gerou uma emoção, da emoção automaticamente gerou sentimento e ela foi e abocanhou a fruta e virou em nada. Davi, do mesmo jeito. E todos. Pastor, Ananias e Safira. O que aconteceu com Ananias e Safira? Começou na mente, né? Quando eles tramaram em casa, dar uma quantidade menor para o apóstolo Pedro, lá de oferta, né? Uma quantidade menor. Depois da quantidade menor que eles tramaram na mente, foi gerado, né? Aquela emoção de chegar até Pedro, e da emoção, o que gerou? A morte dos dois que inspiraram diante do apóstolo. Sansão também, pastor. Sansão da mesma maneira. É por isso que eu tô... Saul da mesma maneira. Olha como que vocês estão ligados aí, ó. Você está entendendo? Eu não conheço na Bíblia Sagrada um homem, uma mulher que se escapou da provocação que passou pela mente, que desceu para o coração e que se transformou em sentimento. Você está entendendo? Eu não conheço uma pessoa que passou pela mente, desceu para o coração, entrou nos sentimentos, se transformou, entrou nas emoções, se transformou em sentimento. Não tem. Não existe um. Todos caíram e fracassaram. Todos se arrebentaram. Você está entendendo? Conseguiu compreender? Pastor Elias, mas Elias ele não estava sendo tentado a pecar contra Deus. Elias estava sendo ameaçado. Elias não estava sendo provocado no tocante dentro daquilo que é o contexto que nós estamos dizendo para você. Pastor, José não pecou, mas a provocação não entrou na mente de José. A provocação não atingiu o emocional de José. A provocação não gerou o sentimento em José. Se José tivesse tido sentimento pela mulher de Potifar, ele tinha caído com ela. Se José tivesse deixado o sentimento a florescer dentro dele, ele tinha caído com a mulher de Potifar. Mas por que José não caiu? Porque quando ela veio tentar, ele já venceu na mente, ele já venceu no emocional e não foi gerado sentimento dentro dele. Por isso, ele foi capaz de resistir à pressão. Ele resistiu à pressão, ao contrário de Davi.
Você está entendendo? Ao contrário de Davi. José venceu porque não entrou na mente, não foi gerado, não gerou emoção e automaticamente o sentimento não afloresceu dentro dele. E aí ele venceu. Então, guarda o que eu estou dizendo para você. Cuide, nós lemos um versículo aqui, de tudo que se deve guardar. Guarde o teu coração, porque dele é que procede as fontes para a vida. Se esse pensamento que veio na sua cabeça, você não foi capaz de superar esse pensamento, tem mais um estágio para você vencer, que é o quê? As emoções. Quando chegar nas tuas emoções, entra em jejum. Senhor, me livra desse mal. Me socorre, Senhor. Tem gente me provocando, tem gente querendo acabar comigo, tem gente querendo me destruir. Senhor, pelo amor do teu nome, controla as minhas emoções. E você vai vencer. Mas se passou pelo pensamento, passou pelo coração, você não orou, você não jejuou, vai ser gerado um sentimento, e o sentimento é o último passo antes de você manifestar um comportamento e uma atitude. E isso eu estou citando dessa maneira para você entender que as provocações são de diversas maneiras. Nós entramos nessa área que é da queda, do pecado, do fracasso, mas as provocações vêm de várias maneiras e em várias áreas da nossa vida. Eu preciso controlar meu pensamento e minhas emoções, porque vamos ser sinceros. Vem cá, vamos conversar, como disse, vamos conversar mais perto aqui, mais sério. Tem gente que nos provoca, que nos dá uma coisa por dentro, assim, sabe, aquela vontade de explodir que é incontrolável. É ou não é? Ah, pastor, comigo não é assim. Todo ser humano é assim. Só se ele estiver orando e jejuando, que aí a pessoa consegue se disciplinar mais. Sabe? Aquela provocação, sabe? Todo dia aquela pessoa te provocando. Todo dia a pessoa te provocando. Todo dia a pessoa te tentando. Todo dia a pessoa ali. E aí, pastor, o que fazer? Deixa eu te contar aqui uma reflexão para você entender a questão de que a única coisa que eu e você temos controle nessa vida é do nosso comportamento. Nós não temos controle do nosso pensamento. Para nós controlarmos o pensamento, precisamos orar. Nós não temos controle das nossas emoções. Para controlarmos as nossas emoções, nós temos que entrar em jejum na presença de Deus. Mas o comportamento, nós somos responsáveis por ele. Por isso que o homem, que o ser humano vai dar conta do que fizer e do que deixar de fazer. E escute isso daqui. Certo monge, né? Certo monge, ele lutou a vida inteira. Lutou, batalhou e entrava nas grandes batalhas a vida inteira. Até que ele chegou na sua velhice aí com seus 85 anos de idade, ele disse: vou parar de lutar e vou ensinar agora os meus alunos. Foi morar num vilarejo, né, numa colônia bem distante da cidade grande, e ali ele passou a viver uma vida pacata, uma vida tranquila, uma vida sem aquele agito que ele viveu a vida inteira. Até que um dia um jovem lutador disse assim, eu quero encontrar algum monge experiente para me dar uma surra nele e acabar com ele. Até que falaram para ele, olha, tem um monge velhinho lá no vilarejo tal, vá lá, porque ele é o mestre que ensinou todo mundo a lutar. Todo mundo a lutar. E aí, automaticamente, esse jovem lutador foi lá e começou a provocar esse velho. E dizia para ele, você não é de nada. Você é um velho gagá que não é de nada. Se eu te pegar, eu te dou uma surra e acabo contigo. E ele quieto, sem falar nada. Sabe de uma coisa? Eu vou te dar uns empurrões. E deu um empurrão. E aquele senhor, né, aquele velho, caiu sentado. E os seus alunos, todos sem entender, enfurecido, né, com vontade de bater naquele jovem lutador. E disse para ele, olha, se o senhor quiser, nós vamos bater nele. E ele disse, não, fique calmo. Levantou. E aquele outro foi, empurrou e provocou. Depois de mais de uma hora de provocação, ele foi embora. E aí os seus alunos olhou para ele e disse assim, como que pode o senhor ser o mestre nosso, o nosso orientador, o senhor aceitar uma coisa dessa? E ele disse da seguinte forma, se eu te dar esse presente e você pegar, de quem é o presente? E os alunos disseram, se eu pegar, o presente é meu. Ele disse, muito bem. E se eu te dar esse presente?
e você colocar as duas mãos para trás, de quem é o presente? Os alunos disseram, o presente continua sendo seu, porque nós não pegamos. Ele disse, assim é a provocação. Eu não aceitei a provocação, por isso a provocação ficou com ele. E eu continuo vivendo a minha paz. Ele me provocou, ele me empurrou, ele me xingou, mas eu não aceitei a provocação dele. Por isso, a provocação dele ficou para ele. Se eu aceito a provocação, então aí a provocação faz parte da minha vida. Da minha vida. E dentro dessa história que eu estou dizendo para você, desse velho, desse sábio lutador, assim é a nossa vida. Se a provocação vem, mas eu tenho equilíbrio nos meus pensamentos e nas minhas emoções, essa provocação vai voltar para quem me provocou. Agora, se eu me entrego, se eu cedo para essa provocação, então ela vai entrar na minha vida e vai acabar comigo. É por isso que tem muita gente morrendo, tem muita gente morrendo no trânsito, muitas pessoas morrendo em vários lugares. Por quê? Porque não resiste à provocação. A provocação vem, a pessoa abraça e pronto, acabou a vida. Já era, toma um tiro, toma uma facada ou algo semelhante. Por quê? Por causa da provocação. E sabe por que muita gente se entrega à provocação? Sabe qual é o grande problema? E aqui eu já vou encerrar o meu comentário. Sabe qual é o grande problema diante de provocações? Se chama ego inflamado. Escute isso. Ego inflamado. O ego inflamado do ser humano é o que faz ele, é o que faz ela não suportar e não resistir às provocações. É isso. Gente, antes de continuar, eu estou olhando aqui, nossa, está muito baixo o like. Está muito baixo. Tem pessoas aqui que entrou e não deixou o like ainda. Vamos lá, gente, vamos deixar o like. Por quê, pastor? Porque like é para romper o algoritmo. Não é uma vaidade minha, não. Like é para romper o algoritmo. Quanto mais like você deixa, mais o YouTube vai entender que o conteúdo está sendo bom e vai passar para outras pessoas. Vamos lá? Deixa eu dar uma olhada aí. Ó, tá subindo lentamente o like, hein? Tá subindo. Vamos lá, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar e deixa o seu like aí. Deixa o seu like para que nós possamos alcançar mais pessoas, para que nós possamos alcançar mais vidas na presença de Deus através dessa orientação, dessas dicas muito simples, mas que com certeza vai servir para a sua vida. Olha aí, está subindo. Dá para nós chegar a 500 likes aqui, porque se chegar a 500 likes, nós chegamos a 500 pessoas aqui nos assistindo ao vivo. Vamos lá, o like está embasado, né? A quantidade de pessoas está embasado no like. Você consegue compreender? Então, muitas pessoas elas não conseguem vencer a provocação porque o ego está muito inflamado, né? O eu está muito vivo. A pessoa ela não consegue, o ego está inflamado. Sabe? Eu vou te fazer uma pergunta. Você já viu alguma vez um defunto reagir a alguma provocação? Você já viu? Já viu algum defunto reagir a uma provocação? Alguém chegar lá e xingar ele. Olha, você morreu, você não resistiu à morte. E ele levantar e dizer, não, eu sou forte. Já viu algum defunto reagir à provocação? Não, pastor, defunto não reage à provocação. Pois é, sabe por quê? Porque ele morreu. Quando nós morremos, quando nós estamos crucificados com Cristo, então as provocações não nos atingem. As provocações não nos pegam porque o nosso ego ele está morto. O grande problema das pessoas é que o ego é muito vivo. O ego está latente, sabe? O ego está latente, outros não conseguem vencer a provocação porque a pessoa ela alimenta a provocação. Ele gosta de alimentar a provocação. Alguém provoca de lá, ele provoca de cá. Alguém xinga ele no trânsito, ele vai devolver o xingamento. Alguém passa na frente da sua casa provocando, ele pega o seu carro e vai passar na frente da casa da pessoa também provocando. Alguém ergue o som alto lá na vizinhança, ele ergue o som alto daqui. Meu amigo, se você começar a reagir às provocações, isso está mostrando que você está se cedendo, que você está deixando os sentimentos te controlar, te dominar, e depois do sentimento, o último passo é o passo do fracasso. Você consegue compreender? E daí, pastor, outros dão muito palco para os provocadores. Tem gente que dá palco para provocador. A pessoa está provocando e ela está ali. Isso acontece muito no Facebook. O Facebook é um campo minado para os provocadores. Você nunca percebeu isso? Que o Facebook é um campo minado para os provocadores?
né? Tem gente que faz uma postagem lá, e a postagem que ele e ela faz é tudo provocação. Aí entra alguém lá na linha do tempo escrevendo e falando um monte de besteira, e dali daquela bobagem, você vai olhar, tá 50 comentários embaixo de um. O que foi isso? Provocação. Provocações. Sabe? A pessoa dá muito palco para isso. O Instagram também é um campo minado para provocação. Indiretas, né? Indiretas, redes sociais em regra geral, grupo de WhatsApp, as indiretinhas, né? Isso e aquilo. Meu amigo, cai fora disso. Se você começar a dar palco para os provocadores, eles irão automaticamente perceber que você deu palco e aí vão se voltar contra você e a sua vida corre um grande risco. Então, a gente começa a perceber isso nas redes sociais, é um campo aberto para as provocações. Lá no Facebook, né? Meu Deus, eu já vi cada coisa no Facebook nesse passar dos tempos, cada coisa que você não tem noção. Cada coisa. Nós estamos agora, por exemplo, num período político. Meu amigo, nesse período político é período de provocação. Período de provocações. E entra um de lá e provoca, entra outro de cá e provoca, entra um de lá e provoca, entra um de cá e provoca, e vai provocando. Aí você vai olhar os comentários, embaixo de um comentário tem 50. Aí você desce por debaixo, embaixo de um comentário tem 200. Mas o que é isso? Um batendo boca com o outro, um discutindo com o outro, isso e aquilo. Mas o que é isso? Pessoas que não conseguem se controlar diante de uma provocação e dar palco para outros. Meu amigo, você não pode deixar com que as tuas redes sociais venham a ser palco de provocação. Você não pode permitir com que a sua vida venha a ser palco de provocação. Você não pode permitir com que a sua casa, a sua família, a sua história venha a ser um palco de provocações. Cuidado com as provocações, tudo começa na mente. Da mente, desce para as emoções. Se não foi controlada em uma dessas duas dimensões, se transforma em sentimento. E de sentimento gera em comportamento e aí já era. Aí já era. Cuidado, se controle, que vai ser bênção da parte de Deus em nossas vidas, tá bom? Eu quero orar com todos vocês e dizer a todos que estão nos acompanhando, que ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, tá? Se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações para você sempre ser notificado quando nós entrarmos ao vivo. Outra coisa, se você não é membro do canal, seja membro do canal. Temos aí uma opção com 3 valores bem simbólicos, só para você nos ajudar no projeto de evangelismo, e eu sei que o Senhor estará te honrando, tá bom? 3 valores especiais. Depois que terminar aqui, você pode se tornar membro desse canal. Temos também o super chat, super stickers, para você nos ajudar, que é de evangelizar os 62 países menos evangelizados da face da terra, tá bom? Você que vai nos ajudar, está aí na linha do tempo o número da conta, o número do Pix, que é o CNPJ do Ministério, o número do CPF e também o número do telefone para você entrar em contato conosco, tá bom? Tá certo, então? Deixa Deus te usar. Ajude, porque com certeza o Senhor estará te honrando e muito em nome de Jesus. Você que está conosco, abra a sua mão. Altíssimo Deus, na tua presença nós apresentamos a vida de todos aqueles que ouviram a tua palavra e que precisa vencer as provocações. Abençoe desde o maior até o menor em nome de Jesus. Paralisa todo o mal e derrame da tua bênção na vida dos teus filhos e das tuas filhas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, faça resplandecer a tua luz e a tua glória sobre a vida de todos e os abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo, para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém, amém e graças a Deus. Você que crê e concorda com essa oração, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe. Ana Lúcia, pastor, eu gostaria que o senhor fizesse uma live falando sobre dízimo, tenho dúvidas. Nós estaremos sim na live de perguntas e respostas na quinta ou no sábado. Pode fazer as perguntas que nós vamos estar respondendo e sanando essas dúvidas para todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Você que não deixou, deixa o seu like,